Meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Laura. E se você chegou aqui achando que vamos te contar o segredo de como ser um líder e não se sentir sozinho, Spoiler, ninguém sabe de nada. Yes! No último episódio a gente falou muito sobre liderar. E a gente comentou até que era um spoiler. Uhum. Que esse ia ser um episódio. E aqui está ele. Tu se acha uma líder? Muito. E da onde veio essa tua percepção? De ser uma líder. Uhum. Não sei. A vida só te levou a isso. Sim, acho que o meu desejo por fazer as coisas bem feitas, talvez. Tu te considera uma líder? Também me considero uma líder e eu concordo bastante com essa percepção de que eu quero que as coisas sejam bem feitas e eu acredito no meu potencial de fazer as coisas bem feitas. Eu tinha dito no episódio passado também sobre a minha ansiedade por controle, né? Uhum. E esse vício de dar conta porque ninguém mais vai. É uma síndrome, né? Sim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E às vezes, sim. A gente se acostuma a se sobrecarregar, porque a gente acha que a gente vai lidar com tudo e vai dar conta de tudo. E aí a gente tem dificuldade até de pedir ajuda, porque a gente quer lidar com tudo sozinho. E por que eu vou fazer algo se eu for meia boca naquilo? Não no sentido de, eu tenho que ser boa em tudo que eu faço, mas por que eu darei 99,9% de mim se eu posso dar o meu 100% em tudo que eu faço? Não te cansa do 100%? Às vezes, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas ao meu ver. Mesmo Uhum. que isso não seja a mesma régua de outras pessoas, por exemplo, profissionalmente, eu não alcanço 100% as expectativas da minha chefe, mas as minhas expectativas eu alcanço 100%. A ansiedade por controle é um tópico tão interessante porque a gente está tão acostumado em falar sobre a ansiedade como um tópico generalizado, mas a ansiedade por controle e a importância disso na vida de pessoas que têm ou têm ansiedade crônica ou não têm, né, diagnosticada. E por que será que a gente precisa estar sempre controlando tudo, sempre com tudo ao nosso redor bem certo, bem definido? Tipo, medo de surpresas, medo de, sei lá, deixar coisas na mão dos outros. Não confiar. Não confiar, será que Dar tudo... muita confiança, mas não confiar. A gente vai se desdizendo nos podcasts. E o luto do controle? O luto do controle? Deixar algo dar errado de propósito. Eu acho extremamente difícil deixar algo dar errado. Eu ainda não tô nesse... Sabe que eu trato muito isso em terapia. E eu acho que eu também não cheguei lá ainda. Mas acho é aquilo, não. né? Quando tu faz. Quando tu deixa de fazer pro outro ver que tu não vai fazer Uhum. e que não vai ser feito. Só que o outro não se importa, porque ele tem certeza que no final, mesmo tu não fazendo agora, tu vai fazer. Sim. E como é triste a gente deixar tudo na mão do outro, né? Porque a gente não fazer é só porque a gente quer provar num ponto. Não é porque a gente não quer lidar com isso. Sim. É porque a gente quer provar que ninguém é melhor do que a gente. É tu dar a chance e realmente tá certa. E isso do luto do controle foi uma coisa que eu te perguntei, né? Tu veio com uma questão pra mim, falando, tô fazendo mais e ninguém faz e nada tá dando certo. Daí eu falei, tu pode parar de fazer. Pra mim isso é inadmissível. Como eu falei, eu ainda não tô nesse patamar, assim, de abrir mão das coisas e deixar que os outros percebam que as coisas não foram feitas. Porque eu acho que eu também estaria falhando, eu também estaria fracassando, porque eu acho que no final das contas tem que ser entregue. Independente de todos os percalços, os perrengues que eu tive que passar, e eu tô falando de um grupo específico. Independente de tudo que aconteceu, eu sinto que tem que ser feito. Daí, antes da gente começar a gravar o podcast, a gente tava discutindo, né, com os nossos namorados sobre o assunto. E o menino Anthony, né, falou que às vezes a gente tem que desistir, na verdade, de criar expectativas sobre as pessoas e não sobre projetos. Qual que é a importância desse projeto pra ti? Quais são as expectativas? Elas estão alinhadas? Elas estão desalinhadas? No meu caso, não. O grande problema, na verdade, é que as expectativas não estão alinhadas. Pra mim, isso é o que molda os projetos, assim. Se tu tá com pessoas que têm as mesmas expectativas que tu tem com relação a um projeto, elas podem não ter o mesmo modo de trabalhar que tu tem. Elas podem não encarar as situações da mesma forma que tu encara.
Mas se elas têm a mesma expectativa para esse projeto, por exemplo, eu e a Júlia temos um podcast, eu e ela queremos que esse podcast seja tipo top X no Spotify. Se eu e ela temos essa mesma expectativa com relação a um projeto, a gente já tá alinhada e a gente vai trabalhar sem ter que cobrar uma outra, porque nós duas queremos isso. Só que se a gente tá num grupo de pessoas que cada uma tem uma vida, cada uma tem um objetivo diferente, cada uma tem o seu tempo e tudo, que eu e Júlia também temos, tudo isso, mas que no final das contas os objetivos não estão bem alinhados. Então, além de ter todas essas desculpas, digamos assim, tipo, tempo, vida, compromissos, os objetivos não estão bem alinhados. Então, daí se torna cada vez mais difícil de tu chegar num consenso e de tu conseguir sentir que tu pode depender de fato das pessoas, do que numa situação onde eu sei que eu posso contar com a pessoa, por mais que ela tenha todos os compromissos do mundo, por mais que ela tenha uma vida tão atarefada quanto a minha. Eu sei que porque a gente quer a mesma coisa pra isso, a gente vai conseguir sentar e fazer. E tu acha que as pessoas estão muito satisfeitas em fazer o mínimo? Acho que sim. Porque elas veem que elas contribuem 0,5% e o projeto dá certo. E elas sentem que elas fizeram o projeto dar certo, mas na verdade, quem fez o projeto dar certo muitas vezes é o líder, que no final das contas nem aparece. E tipo, eu sinto muito que eu faço as coisas e eu não penso no pós, assim, eu não penso em eu quero fazer isso porque eu quero aparecer, porque eu quero que as pessoas saibam que eu faço parte desse projeto, que eu sou este projeto. Eu quero fazer as coisas para que elas deem certo e que, enfim, se alinham a um propósito que eu tenho, mas não necessariamente porque eu quero estar lá na frente apresentando isso pra alguém, ou porque eu quero que me reconheçam como a líder de algo, sabe? E eu sinto que as pessoas que menos fazem, mais querem ser reconhecidas. Uau! É que as minhas situações são muito ruins. Ninguém se aparece. Ou se aparece, não tem como se aparecer muito. O que a gente tava falando é que as pessoas não conseguem comunicar que elas não são capazes de fazer. E daí, ou é o medo de parecerem fracassadas, ou é a FOMO. E daí eu acho que no meu caso entra mais a FOMO. Pessoas com medo de não fazerem parte daquilo por inveja ou por não pertencerem naquilo. O peso de não fazer parte que acaba tomando conta e não deixa aquela pessoa reconhecer e ser honesta e falar. E é aquilo que a gente falou no último episódio. Se tu tá deitado, tu banca o teu deitado. As pessoas não conseguem bancar as coisas. É porque não quer ser fracassada. Não quer ser a pessoa ruim. As pessoas não querem ser as vilãs. Mas elas não se portam como bonzinhas. Mas seria ser vilã se tu admitir que tu não tem. Tu não consegue bancar, eu não consigo bancar, eu não consigo fazer parte desse projeto. Isso seria ser vilã? Eu acho que seria um alívio pra mim se a pessoa que tá só arrastando aquele negócio, que tá dificultando a minha vida, seria um alívio pra mim a pessoa falar que ela não consegue. Tiraria um peso de mim. Eu não precisaria acho mais que a gente contar. pode fazer um episódio inteiro só sobre o que é ser vilã. Uma coisa que eu vi do TikTok. Olha isso, eu trazendo refs de TikTok. A Bia Nogueira falando que ela ama desistir. Desistir é o hobby favorito dela. É o teu hobby favorito, desistir? Não consigo. Queria que fosse muito. Não consigo. Também não consigo desistir com facilidade das coisas, por mais que elas me façam mal. Eu acho que é a mesma coisa. Eu tentei desistir recentemente. Eu cheguei e falei, vou sair. Acabou. Não faço mais parte dessa comunidade. Eu não consigo. Eu tenho um apego emocional muito grande nas coisas. Porque como eu dei 100% de mim todo o tempo, sim, poxa, já tá... Grande parte de mim já tá lá, sabe? Sim. Aí entrando naquilo que a gente comentou também de... Eu já coloquei tanto de mim nisso, eu me doei 100%, eu passei X meses da minha vida envolvida nisso e agora eu só vou desistir disso porque pessoas não estão me ajudando? Como assim? Se elas não me ajudaram desde o início, então por que agora eu tenho que desistir por causa disso? Uma coisa que aconteceu recentemente foi que eu falei, não quero mais ser líder desse projeto, porque está me fazendo mal. E daí, o que fizeram? Ah, não, mas então fulana fica com tal função, eu posso fazer tal coisa, e daí tu faz tal coisa. Só que não, nunca foi feito isso. Por que agora, depois de eu falar não, tem essa ajuda, sabe? E daí eu falei mais de uma vez, isso não vai acontecer. Eu já reclamei 80 mil vezes disso, isso não vai acontecer. E daí, aquilo, né? Todo mundo ama líderes até eles dizerem não ou até eles pedirem ajuda. E daí tu vira alguém difícil, duro, egoísta.
que exige demais, que é demais, que se preocupa demais com algo que Que muitas se vezes... importa demais. Olha o quão ruim é isso. Ai, porque tu te importa demais com isso. Mas eu me importo, se eu tô colocando meu tempo e minha dedicação em algo, eu quero que isso dê certo. Eu quero que isso vá pra frente. Eu não tô colocando que é em vão. Tipo, gastar noites, gastar finais de semana envolvido em algo, um hobby. Que muitas vezes que a gente tá falando aqui, os meus exemplos e da Júlia são de atividades que não são remuneradas. A gente não ganha nada financeiro com isso. E mesmo assim a gente é feliz fazendo essas coisas. Só que a gente chegou à conclusão que tem pessoas que realmente são movidas apenas pelo dinheiro. Então o tempo de determinadas pessoas, ele só é valioso se a pessoa tá recebendo algum retorno financeiro fazendo aquelas coisas. Vou ter que dar o meu exemplo agora, que a gente falou mais cedo. Eu e outra pessoa éramos responsáveis por uma página no Instagram, divulgando um projeto nosso. E essa pessoa era responsável pelos posts e ela também trabalhava fazendo social media. A pessoa saiu do projeto e eu assumi o Instagram de volta. Eu arquivei tudo, não excluí, eu arquivei tudo. E comecei a postar do meu jeito as coisas. Claro, eu fiz uma breve pesquisa, vi o que o pessoal do mesmo ciclo tava fazendo, e eu cheguei num estilo que eu gostei e comecei a postar. E eu nem trabalho com design, eu não sou social media, mas eu recebi muitos elogios de gente que trabalha com isso, falando, nossa, tá bem mais legal, tá bem mais divertido. E que loucura, né? Porque esses 30 minutos que eu tirei pra fazer 6 posts eram os mesmos 30 minutos que essa pessoa tinha pra fazer 6 posts. Uhum. Tanto para o trabalho, tanto para um hobby. E no trabalho, pra mim, pelo menos, ela entregava um ótimo trabalho. Mas o nosso Instagram do projeto era bem chumbrega. Uhum. Que talvez ela não via como um trabalho e não deveria colocar tanta energia e tanta dedicação em algo que não estava dando retorno para ela. Só que daí a gente tem que analisar o que é esse retorno, né? Existe o retorno financeiro, existe o retorno emocional, existe o retorno, sei lá, simplesmente satisfação de fazer parte de um projeto e ver ele dando certo. E eu acredito muito nisso, assim, de que se tu tá fazendo parte de um projeto, tu banca aquilo, sabe? Faço parte de um projeto e quero continuar fazendo parte de um projeto que incentiva mulheres a entrarem no mundo competitivo de card games, especificamente no Pokémon TCG. Então, eu quero fazer parte disso, isso me traz satisfação, não me dá remuneração, eu não tenho retorno financeiro com isso, mas eu banco que eu faço parte e vou continuar ajudando e, enfim, fazendo o que tiver que ser feito para botar esse projeto para frente. Se eu me junto com pessoas que não têm o mesmo objetivo que eu, se torna muito mais difícil tocar o projeto para frente. Porque aí entra naquele problema que eu falei de não alinhar as perspectivas, não alinhar os objetivos e como que isso acaba sendo prejudicial para nada além do que o projeto. E aí acaba não funcionando, frustrando as pessoas. Tem um ponto que a gente discorda. Que é... Eu acho que as pessoas são capazes de entregar mais do que elas normalmente dão. Uhum. E tu já tinha dito, não são capazes. Eu acho que eu tive experiências ruins e eu vi que as pessoas não são capazes. Mesmo dadas as chances, sabe? Porque, por exemplo, nas suas experiências, dada a chance, a pessoa fez meia boca. Mas fez. Sim. Nas experiências que eu tive, que eu trago, assim, pro podcast, a pessoa não fez. Então, tipo, nem o mínimo ela entregou, entendeu? Ai. E daí eu fico me colocando nessa posição eu fico pensando, né? Será que a gente realmente tem que dar um passinho pra trás e ver como as coisas funcionariam? Se funcionariam sem a gente? Ou a gente só pode presumir que não, as pessoas seriam capazes, sim. Eu tenho que sempre esperar o melhor dos outros. Mas, ó, ou não. No meu caso, tá? As pessoas podem me pedir ajuda. Eu sou uma líder aberta a isso. Quando eu lidero, eu peço ajuda e eu também aceito ajuda. E as pessoas te escutam quando tu pede ajuda? Não. E normalmente quando eu falo, também não me escutam. Então. Entra um negócio sobre medo, né? Líderes colocam medo. Uhum. Tem uma Sim, pessoa no grupo que eu tenho certeza que todo mundo tem medo dela. Por isso que escutam mais ela como líder do que eu. Como me escutavam, né? Que eu não sou mais líder nesse grupo. Mas eu também... Por exemplo, assim, ó, no quesito da dança, né? Quem não sabe, eu danço num grupo cover de K-pop. Às vezes eu olho os vídeos de ensaio e tal, e eu penso que as pessoas são mais capazes do que aquilo. Claro, são ensaios e né? Não é apresentação. Mas
também tem um dizer da minha querida amiga Gabriela Rospide, que se tu não sabe dançar no lento, tu não sabe fazer no rápido. Se tu não dá tudo de ti no ensaio, quem garante que tu vai dar tudo de si no palco? Com certeza. Se tu não quer aparecer pra ajudar no processo, tu não vai aparecer no dia que tiver pronto. Ups. O que é melhor? A pessoa não fazer ou ela fazer meia boca? Daí entra naquilo, né? A gente sempre vai ter que ficar consertando coisas dos outros. É melhor só a gente fazer? Foi o que a gente falou no episódio passado. Mas, por exemplo, e assim... aí tu disse, não é, Laura, não é melhor. Não é melhor. É aí que eu vou entrar. Por exemplo, no grupo de dança. Eu dou o meu 100%. Chega na hora do palco, eu dou os meus 100%. Se o 20% das pessoas é o meu 100%... Quem é tu pra cobrar isso delas? Não quem sou eu. Mas por que eu não posso focar só em mim? Ah, o meu trabalho eu fiz. Porque tu é uma líder nata, tu se preocupa com o bem-estar do grupo. Pois é, eu acho que é aí que tá. Não, é uma líder para tentar deixar o projeto da melhor forma. Uhum. Só que isso não depende só de ti também. Então a parte dos outros tu não tem como fazer por eles. Exatamente. Então tá, a tua parte tá entregue. É que nem quando tu vai na faculdade, faz um trabalho, tem aquela pessoa que nem responde o grupo. Tu vai chegar no professor e tu vai falar, a pessoa não fez. Só que nesses casos a gente não tem pra quem falar, né? Então como a gente resolveria? Teria que falar na cara da pessoa. Não, acho que nem isso me basta. É? Nesses casos a gente não tem um nível de hierarquia. Isso é também um problema que a gente pontuou. De que muitas vezes os grupos eles não funcionam porque muitas pessoas só funcionam se tem alguém mandando. Ai, guria, que babado. Às vezes as pessoas realmente só querem ser mandadas. Elas não conseguem stand up for themselves, assim. E fazer as coisas por si só. Só que aí, tipo, alguém vai ter que ser sempre o líder. E se tu tá num grupo rodeado de pessoas que não nasceram pra liderar, ou acaba o grupo ou tu continua na posição que tu tá. Acho que eu prefiro que o grupo acabe. Babado. Eu acredito no potencial do outro. Eu acho que o outro... Aquilo que a gente falou sobre dar o mínimo. As pessoas estão muito satisfeitas em fazer o mínimo. Sendo que elas podem dar o seu 100%. E dar o seu 100% muitas vezes é muito bom. E eu sei, por exemplo, que às vezes tem gente que desce do palco insatisfeito com o que fez. Uhum. Só que quem trilhou esse caminho de insatisfação foi a própria pessoa. Tu não tem que ficar responsável. Eu tentei ajudar, eu não tenho como controlar o corpo do outro. Então, tá, tu fez um trabalho ruim em cima do palco, porque tu não te dedicou nos ensaios. Fora dos ensaios, tu tem que ensaiar também, porque senão tu nunca vai ser bom. Tu tem que ter dedicação, entendeu? Sim. E dar o seu 100% não é dar 100% só no ensaio, só na apresentação. É dar 100% também na vida, em tudo. Por que tu dá 100% no trabalho pra não ser demitido, mas tu consegue subir num palco sem dar o teu 100%? Eu acho que as pessoas negligenciam um pouco as suas próprias emoções, do tipo, eu não vou ter nenhuma consequência prática pra minha vida se eu não dar os meus 100% no palco. Eu não vou ter nenhuma consequência prática pra minha vida se eu não participar do X evento que eu disse que eu ia participar e de última hora eu não fui. Não tem uma demissão, não tem alguém que vai cagar na tua cabeça por tu não ter feito isso. Então as pessoas, elas negligenciam. Por que o peso de decepcionar os outros não é tão forte assim nelas? Porque acho que só a gente é assim mesmo. As pessoas não estão nem aí pros outros, a gente que... Mas é muito ruim tu olhar pensando. o vídeo de uma apresentação e pensar, olha, podia ter sido melhor. E eu sei que tem esse sentimento. Tem 2 apresentações que a gente nem fala sobre, porque foram uma bosta. Foi horrível. Como é que as pessoas não pensam, como isso aconteceu, agora eu vou dar, tipo, 1000% de mim. Porque eu nunca mais quero sair do palco com essa sensação. E será que elas não dão, mas ao longo do processo elas vão perdendo gás? E daí elas vão se contentando com o pouco? Odeio quem se contenta com pouco. É. Me contento com muito. Gosto de tudo. Mas e aí, estar num grupo e conviver em sociedade não é admitir que tem pessoas que vão se contentar com pouco e tem pessoas que vão ser que nem nós somos e que a gente tem que coexistir com essas pessoas. Não, com certeza. Eu amo conviver com a diferença. Só que é frustrante. Depender da diferença é frustrante. Ai, sim. Depender da diferença pra fazer as coisas darem certo é frustrante. Depender do outro também. Depender do outro é frustrante. E como que a gente acaba com essa dependência, meu Deus? Se reunindo com pessoas que têm o mesmo propósito que tu.
Só que daí a gente... Alinhando expectativas. Tu pode ter pessoas diferentes com expectativas de verdade. sim. Foi o que tu falou. Às vezes a gente vai trabalhar de jeitos diferentes, só que a gente vai entregar o mesmo resultado. Com certeza. E tu não pode cobrar do outro que trabalhe no mesmo horário da semana que tu trabalha pra fazer dar certo, que faça a mesma quantidade de posts X na semana pra fazer dar certo. Desde que ele faça. Desde que ele faça. E tu tem que ficar em paz também, saber que o outro não vai trabalhar no mesmo tempo que tu, mas que no final vai estar feito. Só que no caso, não é feito. E aí esse é o problema. Ai, que terror, né? Sobre solidão. Quem sempre resolve nunca é prioridade. Como os outros verem o líder como autossuficiente e ou forte faz com que ele não seja cuidado. Aqui eu vou trazer outra coisa. Às vezes não só líderes, mas pessoas, entre aspas, bem resolvidas. Trago também um exemplo prático. Eu tenho um trio de amigas, eu e mais duas. Uma delas ficou no meio de um conflito entre eu e outra. Durante esse conflito, eu me posicionei muito mais certeira do que eu estava chateada, do que eu precisava, como uma linda diva da comunicação não violenta. Não violenta que sou. E essa pessoa do meio, por achar a outra pessoa em que eu estava com um conflito muito inferior a mim, no quesito mental, apoiou apenas aquela pessoa e não veio me apoiar, porque ela acha que o fato de eu ser uma pessoa bem decidida sobre os meus sentimentos, sobre o que eu preciso, faz com que eu também seja autossuficiente para me validar, me cuidar, me consolar. E eu odeio isso. E quando será que esse pré-julgamento, essa pré-suposição sobre ti cresceu dentro das tuas amizades? No momento que eu comecei a impor os meus limites. As pessoas acharam que tu era autossuficiente. O que de fato tu é autossuficiente, mas isso não anula que muitas vezes tu pode sim precisar do outro. A validação do que merda, amiga. Realmente, isso que tu tá passando é uma bucha. Eu não preciso que tu me lamba, entendeu? Eu só quero ouvir, tipo, ai, realmente, amiga, fulaninha patifou contigo. E eu não escuto isso, eu só escuto defesas. Ai, porque ela mudou. Ai, porque agora ela tá amadurecendo. E eu? E eu aqui que já tô madura em relação a isso. Não quer dizer que porque eu tô madura em relação a isso que eu não preciso que tu venha e me conforte de certa forma, né? Como amigas deveriam fazer. Tipo, não, realmente ela patifou mesmo. Foi só isso que aconteceu. Eu espero que ela melhore, que ela amadureça. Por que eu tenho que ouvir depois? Por que eu não posso ser apoiada, entendeu? Só porque a outra pessoa é considerada inferior? Mas ela me fez tão mal. E é triste considerar uma pessoa inferior dentro de um grupo de amigos, assim, né? Olha, eu teria muita vergonha de ser outra pessoa. Muita vergonha. Porque olha isso, a minha amiga me acha tão incapaz de lidar com as minhas próprias emoções, que ao invés dela ficar no meio termo confortável em que ela é amiga das duas, ela prefere vir só a mim e me defender como se vítima eu fosse. Mas ao mesmo tempo ela não encerra a amizade que ela tem contigo, né? Não. Ela quer continuar ali, Nos mas dois ela lados, não consegue mas dar ela... 50/50. E daí eu fui pontuar. Não gosto de fulano entre nós. Esse é um limite pra mim. A pessoa não conseguiu abrir mão desse limite. Eu preciso de fulana para me comunicar. Aí já tá errado, né? Se uma pessoa não consegue se comunicar Codependência. diretamente contigo, dentro de uma amizade, não deveria continuar, né? Exatamente. Se ela não consegue ser minha amiga, Só precisa sem de uma- outra, Só precisa de um terceiro, um intérprete ali. a gente não é amiga, então. Esses dias, um parênteses, eu atendi um cliente no trabalho e ele era turco. E aí o amigo dele esteve na ligação com nós. Então a gente teve uma ligação a 3. E aí foi muito engraçado eu me sentir naquele episódio de Friends que a Phoebe e a Mônica saem com dois caras, um diplomata e o intérprete dele, e aí se formam dois casais. E aí em um determinado momento o intérprete enche o saco e para de interpretar, e daí a Phoebe e o diplomata ficam se olhando assim, sem saber o que falar, e os outros estão tipo super assim, uou! E aí eu me senti nesse episódio, quando eu tava me comunicando com o cliente e tal, mas eu precisava que o amigo dele traduzisse pra ele, e fiquei pensando nisso. E aí como que é difícil, né? Quando a gente não consegue falar diretamente pra pessoa,
porque nessa questão tinha a barreira linguística, mas isso se aplica ao teu exemplo também. Ela não consegue falar diretamente pra ti o que ela sente, e ela precisa que um terceiro interprete a situação e traga pra ti. E isso não funciona. Mas é a ausência de terapia, né? Tu acha que é a ausência de terapia? Não, eu tenho certeza. Tu não conseguir entender os teus próprios sentimentos, pra mim, é muita ausência de terapia. Porque eu também tinha muita dificuldade. Eu cheguei na terapia completamente apática. Uhum. E eu ainda tenho dificuldade de... Eu já falei isso, eu acho. Se não falei, vou falar agora. De diferenciar tristeza e raiva. Por quê? Ai, não sei. Infância. Tô chegando lá. Muita terapia. Mas assim, esse ponto, né, de quem sempre resolve nunca é prioridade. É interessante pensar que realmente tu nunca vai ser a prioridade. E eu penso muito nessa questão do trabalho e tal, não tanto nas relações de amizade, nos meus exemplos. Trabalho entre grupos que a gente tem, né, que a gente investe nosso tempo. E se tu tá o tempo todo se mostrando como uma pessoa que vai lá e fala, não, eu faço. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo, deixa que eu mando a mensagem, deixa que eu entre em contato, deixa que eu faço o post, deixa que eu posto stories. Até porque, né, são só 5 minutos do meu dia, nem isso, que eu vou perder. Que na verdade pra mim nem é perder, né? São 5 minutos do meu dia que eu vou investir pra abrir o Instagram e ver como é que tá ali, né? Ver se alguém precisa de mim. Então é muito mais fácil falar, deixa que eu faço. São só 3 palavrinhas. E então a gente tá sempre... Amiga, são 4. Deixa que eu faço. Então é sempre muito mais fácil falar deixa que eu faço, né? São só 4 palavrinhas. E no final das contas a gente se mostra dessa forma e as pessoas subentendem que então essa pessoa não precisa de ajuda. E aí entra também a nossa capacidade, e trabalhar um pouco isso, e eu falo também por mim, de saber pedir ajuda. E é difícil saber pedir ajuda. Porque aí a gente entra naquele looping de tipo, eu peço ajuda, a pessoa não vai entregar o que eu espero dela. Ou eu peço ajuda e daí vão me ver como um líder menos capacitado, talvez. Eu fiquei doente, pedi ajuda, Uhum. ninguém me ajudou. Uhum. Ninguém veio me perguntar como é que eu tava. Não, ninguém não. Raras foram as pessoas que vieram atrás de mim perguntar como eu tava. E eu não fiquei doente uma semana, eu fiquei doente um mês aí, eu acho. Uhum. De ficar mal, assim. Não consegui nem... Sei lá, andava 2 minutos, já começava a ficar ofegante e tal. Ninguém me priorizou. Ninguém ligou. Uhum. Só que tu, o tempo todo da tua doença, tu tava pensando que esse projeto dependia de ti. Então, E por que... tava pedindo ajuda É? desesperadamente. Tem que postar. Tem que editar. Uhum. E aí entra naquilo de o que é uma necessidade pra ti, o que é uma obrigação pra ti, que tu vê como uma tarefa a ser feita, talvez o outro não veja. E aí entra em alinhar as expectativas. Porque talvez isso tenha te feito tão mal porque as expectativas com os outros não estavam alinhadas do que precisava ser feito. E quem me ajudou porque tinha que ser feito ou porque se importava comigo? Acho que porque tinha que ser feito, talvez. Porque elas ouviram tanto tu falando tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser feito, que aí elas pensaram, não, realmente, então se ela tá me falando é porque tem que ser feito. Talvez elas não tenham nem tirado esse tempo pra pensar. Não, realmente, pô, tem que fazer, né? Tem que fazer, porque senão vai ser feio se a gente não fizer. Eu acho que a gente acaba falando tanto, cobrando tanto, que as pessoas acreditam no que a gente tá falando, mas não necessariamente na necessidade daquilo pro projeto. E é triste, porque daí elas precisam sempre de alguém ali puxando e cobrando, senão não vai ser feito. Isso, eu acho que é muito pesado pensar que durante esse tempo que tu ficou doente, realmente as pessoas não estavam pensando sobre o projeto e tu, mesmo na tua doença, tu não conseguiu focar em ti e pensar, claro, né, tu tava pensando no teu bem-estar, tu tava pensando em melhorar, mas mesmo estando mal, muito mal, passando mal, assim, de não conseguir sair de casa muitas vezes, tu ainda tava pensando nesse projeto, na importância dele pra ti. Quando pra muitas outras pessoas é muito fácil usar eventos assim, isso a gente já comentou em outro podcast, como é muito mais fácil usar uma desculpa, tipo, estava passando por um momento ruim na minha vida, é por isso que eu não fiz tal coisa. E como pra gente é tão absurdo usar desculpas pra não fazer coisas, né? A gente vai e faz mesmo que esteja tudo desmoronando. Mesmo que a gente tenha que... Pô, tu tá passando por uma doença. Mesmo que eu esteja mudando de casa e mudando minha vida completamente, eu vou continuar postando, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Porque eu consigo acreditar nessas coisas acima das coisas ruins que acontecem na minha vida. E, cara, eu tinha me mudado. Eu fiquei doente no dia seguinte. Uhum. Eu não conseguia nem pegar o celular sem morrer de dor de cabeça, só da luz, assim. Uhum. Tava muito fotossensível. E eu não conseguia não largar de mão, sabe? Lembrei de algo que já foi dito anteriormente, que é... Se eu não fizer,
eu também sou capaz de fazer indiretamente. O meu exemplo é o de que eu reclamei. Não está sendo feito, ninguém está indo atrás, ninguém está fazendo nada. E daí, uma pessoa que me ouviu ficou incomodada com o fato de eu estar chateada com o fato que não estava sendo feito, foi lá e fez. Eu fiz igual. Fez igual porque tu teve que cobrar, né? E a cobrança também te desgasta. Eu liderei. Sim. Não sei parar isso também. Será que é calando na minha boca? Eu cheguei a conversar com essa pessoa. Eu falei, ó, pelo bem da nossa amizade ou pelo bem do grupo? Daí eu conversei com essa pessoa e falei que ou eu parava de falar, pelo bem da nossa amizade, ou ela me ouvia e parava de fazer, também pelo bem da nossa amizade. Nada sai em favor do grupo. Porque eu falei pra ela assim, diferenciando tu, amiga, tu, grupo, tu, projeto, né? Tu, como pessoa participante do projeto, também não faz nada. Mas tu, amiga, tá fazendo porque tu tá se importando comigo e não com o projeto. Então eu prefiro que tu não te importe, eu continue frustrada em relação a isso, do que eu me frustre ainda mais com o fato que tu tá fazendo só porque eu estou reclamando. Entendeu? Uhum. Eu prefiro que tu faça porque tu realmente quer fazer. Porque tu te colocou nisso sabendo que tu ia ter que fazer. Exato. A pessoa se coloca em algo sabendo que ela vai ter que dar algo de si. Que ela vai ter que se colocar à disposição, que ela vai ter que tomar a frente, que ela vai ter que, de fato, fazer algo pelo grupo. E eu acho que tem pessoas que estão ali, falando um pouco da minha experiência, um pouco da tua, tem pessoas que estão ali e só existem. Tipo, elas entram naquele negócio da FOMO, não querem perder, não querem que o nome delas saia dali, mas ao mesmo tempo elas não querem botar a mão na massa, ou elas talvez não achem tão importante quanto a gente acha, né? E uma coisa bem interessante que tu falou agora sobre amizades e a importância da amizade ou a importância do grupo é como é difícil tu liderar quando tem amigos envolvidos. Liderar em relações de amizade, relações que não necessariamente pedem por uma hierarquia ou que não tem uma hierarquia muito bem definida, que aí entra aquilo de pessoas que não conseguem fazer as coisas simplesmente porque elas entendem que tem que ser feito, elas precisam que alguém cobre. Precisam que alguém esteja ali toda hora cobrando e demandando delas. E acho que em relações de amizade, começar projeto com amigos às vezes pode dar muito certo. Você pode ter um podcast e fazer dar certo. Ou você pode ter muitos... qual é a palavra? Conflitos. Você pode ter muitos conflitos, muitos dissabores com os seus amigos. Porque é difícil cobrar, é difícil tu chegar e ter que sentir que a tua amizade é tão, talvez, tênue com a pessoa. E muitas vezes acabam... o fim da amizade chega por causa disso. Porque às vezes tu sente que tu não tem espaço pra falar sobre coisas com a pessoa. Que a pessoa não tá nem aí. E que isso também fere um limite teu, né? Eu tenho esse limite, eu quero me reunir de pessoas, quero estar perto de pessoas que façam as coisas, que tenham essa mesma vontade de fazer dar certo que eu tenho. Então, às vezes, isso pode levar um projeto fracassado, a frustração em um projeto pode levar também ao fracasso de uma amizade. A solução básica pra isso é a comunicação. Tu não sente assim, quando os líderes se comunicam, eles passam muito como tiranos, assim. Quando tu pede o mínimo, às vezes é o fim do mundo pra alguém. Não, às vezes não. Sempre. Ai. Tipo, am I the bad guy? Am I the asshole? Por estar pedindo que você me ajude a fazer algo que você concordou que faria, porque nós, tecnicamente, teríamos que estar dando o mesmo pra esse grupo, pra esse projeto. Será que eu sou tão ruim assim por cobrar? Ponto. É porque assim, ó, eu pego muito no pé das pessoas, porque eu sou a única que fala. Eu tenho essa noção. Eu fico muito chateada quando eu, como líder, recebo muitas reclamações e eu, como líder, tenho que tomar a atitude de falar. Uhum. E muitas vezes eu passo pros outros, tipo, ó, escreve um texto e tira a fulana do projeto e manda. Outra pessoa manda. Sim. Porque se você sempre eu sou sempre a chata, entendeu? Eu sou sempre a insuportável que ela é a única, fica cobrando. Ela fica repetindo coisa. Uhum. Sim. Ela fica enchendo o total. saco, ela fica falando que eu tô errado, falando que eu tô fazendo errado, falando que dá pra fazer de outro jeito, ela fica sempre em cima. Por que isso é ruim? Eu tô fazendo meu papel! Alguém já disse isso? O quê? Ela fica cobrando, é ruim, é chato. Sei.
Já te disseram isso? Sobre a tua postura? Porque eu acho que nesse contexto específico ninguém nunca me falou, mas que eu já ouvi ao longo da minha vida em outros projetos, em outros círculos, sim. Tipo, na escola, principalmente, assim. Eu sempre, como eu falei até um tempo atrás, eu sempre fui a pessoa que gostava de estar ali à frente de um projeto. E muitas vezes isso não entrava num consenso com os propósitos das outras pessoas. Então eu sei que eu posso ser essa pessoa, eu sei que isso pode estar passando na cabeça dos outros. Mas eu gostaria muito que me comunicassem, se me dissessem, tipo, pô, tá cobrando demais, tá chata. Ah, não, e não, tipo, um silêncio absoluto. É melhor que tu fale, que tu se comunique, porque esse é o resumo de tudo, é melhor que tu se comunique sobre as coisas que tu tá sentindo, principalmente se elas forem negativas, pra que a gente possa tentar entrar em um consenso, do que simplesmente eu ficar falando pro nada, né? E ninguém nunca responder, porque ninguém quer tomar a frente, porque ninguém quer, tipo... Eu odeio o silêncio. Por exemplo, na vez que eu discuti com essa menina que ficou deitada, o fatídico dia, eu falei, eu, e tinha mais 2 pessoas incomodadas, essas pessoas não falaram nada. Por que tu não pode assumir o teu B.O.? Se tu reclama pra mim, reclama pra pessoa Reclama também. pros outros, exatamente. Tudo bem que eu sou líder, que eu tomo frente pelas minhas amigas. Quem é que vai tomar a frente por mim? E tu expôs essas pessoas aí? Tipo, fulano me falou isso, fulano Beltrano me falou isso. Deveria, né? Não, pode ser. Pode ser que tu esteja pensando no bem do grupo e não no bem da amizade. Eu tava muito preocupada com a amizade. Mas é difícil. Porque eu escuto muito, sabe? E isso já foi reclamação. Porque tem muitas conversas paralelas. Sim, porque ninguém consegue falar. Oi, tu me chateou. É que se tu for a pessoa que vai entregar a mensagem, tu que vai tomar o tiro, entendeu? As pessoas vão se resolver e eu que vou ser como Tu que vai ser como é chato, tu que vai ser como é errado, porque é tu que tá carregando a mensagem. Se fosse outra pessoa, talvez até nem seria com ela o problema. Eu já cheguei a falar assim, ó, não quero ouvir reclamação de ninguém. Guarda, então. Não quer falar pro outro, guarda. Uhum. Eu não quero, porque senão eu fico me doendo pelos Sim. outros. Se tu não tem a coragem, se tu não tem a capacidade de bancar o que tu disse pra mim, só que pro outro, né? Porque se o teu problema é com o outro, então não fala pra mim. Deixa. Se tu não quer que eu faça nada, e se tu não tem coragem de fazer por ti mesmo, então, por favor, se mantenha calado. Por favor, não traga o seu problema pra mim, porque eu já tenho muitos problemas pra resolver. Mas eu não gosto nem um pouco desse silêncio que tu comentou. Uhum. É doloroso. Ser líder e receber silêncio é doloroso. Eu lembro que eu fiquei doente e daí só me responderam quando eu marquei com @ no WhatsApp. Sim. Pra chegar a notificação e pra pessoa ver. Estou falando contigo. Sendo que eu falei, alguém ajuda? Tem alguém que possa fazer isso? Sim. Eu já passei por situações que nem marcando as pessoas respondiam. Isso é tão triste. É um horror. Porque daí parece... Chega a ser um desrespeito, de verdade. Eu parece fico... que só eu sou trouxa que tô aqui com o grupo aberto o dia inteiro. Incapaz, né? Nem até o dia inteiro. Mas, tipo, parece que sou eu que sou trouxa, que não silenciei o grupo. Parece que todo mundo não quer lidar. E eu acho que é um absurdo tu não conseguir pensar, colocar ali 5 minutos do teu dia pra responder um projeto que tu tá ali porque tu quer, ninguém tá te obrigando a tá ali. Pois é, tem mais isso, né? Já chegaram em mim e falaram, eu não quero que isso se torne uma obrigação. Uhum. Só que pra mim, qualquer compromisso é uma obrigação. Uhum. E desde o momento que tu aceitou fazer parte desse projeto, ele é um compromisso. Logo, sim, eu sinto muito. É uma obrigação. Tu vai ter que ensaiar, tu vai ter que te apresentar, tu vai ter que fazer o post do Instagram, tu vai ter que ir nos encontrinhos presenciais, tu vai ter que fazer as coisas acontecerem. Porque senão esse projeto não vai acontecer, esse projeto não vai sair. E foi muito estranho pra mim ouvir obrigação. Eu não quero que isso vire uma obrigação porque é pra ser um hobby. Beleza, dançar é um hobby, só que no momento em que tu entra num grupo cover, é uma obrigação. E daí eu lembro que lá, ano passado, quando a gente falou sobre isso, eu fui super compreensiva, tipo, não, verdade, essa é a expectativa delas, né, só vir e dançar. E hoje em dia eu penso, tá, e quem é que vai fazer o resto? É eu mesmo? Calma. É a trouxona mesmo. Não. Palmas. A trouxona. Palmas pra trouxa. Não, tá tatuado trouxa na minha testa, né? É eu que vou fazer. E as bonecas só vão vir aqui dançar bem bonitinhas e eu que me lasque com o resto. E daí eu cheguei a anotar as expectativas de cada uma.
Quem prefere gravar, quem prefere só dançar, quem prefere postar, quem prefere se apresentar. Pra depois, caso venha, ai, porque não queria. Tá aqui. E daí elas alinharam expectativas contigo. Não, cada uma ficou num limbo. Mas o quão difícil, né? É assumir compromissos além de trabalho, faculdade e, sei lá, cursos. Só porque tu não tá afim de lidar com isso. Por exemplo, assim, ó. Entrei lá no projeto, fiz. Apresentei 2 vezes. Vi que não dou mais conta. Não tenho como ficar postando, não tenho como ficar ensaiando. Ao invés de eu sair, eu peço um tempo. Por quê? Porque eu não tenho a maturidade pra tomar decisão. De sair? Aham. Ou é FOMO? Pode ser, porque aí tu ainda vai estar ali. E daí eu me coloco em mais coisa depois de um tempo. Só que eu também não dou conta. Eu acho meio injusto se colocar em outras coisas. Tu sabe que tu já não deu conta da primeira, por que tu vai se iludir achando que tu vai estar dando lá? Por que tu vai se iludir achando que tu vai dar conta do resto? Que as pessoas não conseguem se sentir fracas. Elas se acham capazes de tudo. Uhum. Sendo que elas não se esforçam pra dar tudo. As pessoas não se esforçam nem pra fazer o mínimo. Quem dirá pra dar conta de tudo? Ai, pra mim é bem complicado esse assunto. Como já diria minha amiga Isadora. Bem complicado. É bem complicado pra mim. Isso daí que tu falou, esse teu comentário aí foi bem complicadinho. Ai. E a raiva, hein? A raiva que é gerada a partir de tudo isso que a gente falou, né? Porque a gente não consegue falar sobre esse assunto estando conformada com a situação, porque ainda é uma coisa que gera um sentimento de injustiça. Sim. Que foi o que a gente começou no último. Pra mim, tudo isso tem muito a ver com dar mais do que receber. Uhum. Ser líder é dar mais do que receber. Com certeza. E a raiva silenciosa de quem sempre resolve. O quanto não ser reconhecido, cuidado e ajudado faz com que o líder se torne alguém amargurado. Nessa situação que eu falei, que ninguém foi atrás pra saber como eu tava quando eu tava doente, eu perdi a expectativa. A maioria, né? Eu perdi total as expectativas em cima das pessoas. De tipo, eu já sei que elas não vão me entregar nada, porque mesmo eu doente não foram capazes de fazer nada por mim. E eu já sei que elas não se importam comigo, então no momento que a gente sentou pra conversar, eu nem falei o porquê que eu tava doente, o que eu tava fazendo da vida, porque eu não senti necessidade. E pasme, ninguém me perguntou. Uhum. Todo mundo na roda falou como tava mentalmente, o que tava fazendo de trabalho, o que tinha acontecido na vida recentemente. E eu fui a única que só comuniquei. Estou chateada, não quero mais ser líder, talvez eu até saia desse projeto. E ninguém perguntou, ninguém deu a mínima. Então... E aí isso não te faz questionar também a tua relevância no grupo, que é até um tópico pesado, né? Que lida com amizades. Não também. me faz questionar, porque sem mim nada estaria acontecendo. Uhum. Mas lida com as amizades, daí é pesado também. Me faz questionar de verdade as amizades que eu vinha construindo. Uhum. E o quanto eu tava dando... Importância pra pessoas que não estavam dando mesmo, né? Dando mais do que recebendo. E voltamos a ser dar mais do que receber, parte 2. Tu falou sobre a raiva acabar com a experiência, né? Sim, isso é algo muito real, porque esse episódio a gente construiu de um jeito que no final das contas a gente continua indignado e injustiçado com tudo que tá acontecendo. A gente não tem uma solução, a gente realmente não sabe de nada. E como a gente falou no início do podcast, nós não estamos aqui para ensinar vocês qual que é a solução para isso, né? Mas o sentimento de raiva que a gente passa tentando organizar e fazer algo dar certo, ele muitas vezes consegue ser maior do que a satisfação de ver o projeto acontecendo. Porque às vezes são tantos dias, semanas, lutando para que alguém te responda simplesmente, tentando pedir ajuda e não sendo ouvida, que quando o projeto acontece, tu sabe que aquilo ali aconteceu porque tu deu 100% de ti, não porque as pessoas deram 20 cada. E é mais um alívio do que uma felicidade, né? É um alívio de que acabou. Uhum. E não é um alívio, deu certo. Uhum. É, poxa, finalmente me livrei. Acabou, me livrei, só que tu não se livrou, porque tu vai continuar se colocando nessa situação, porque tu ainda acredita no projeto. Sim. E aí eu entro muito nisso também, porque eu espero que as pessoas aprendam com as falhas. Só que as pessoas não aprendem porque elas não estão nem aí. Então, elas tipo não assim, estão dispostas a aprenderem. Se uma pessoa patifou, o projeto não deu certo, faltou um detalhe que eu tava contando com fulano pra fazer, fulano não conseguiu entregar e não tá nem aí que não entregou na real, porque né, na cabeça de muita gente elas não têm obrigação com isso, né, porque não tem ninguém cobrando ali em cima.
faltou isso e tal, as pessoas não aprendem com os erros, porque 2, 3 semanas depois, quando acontecer a mesma coisa, ou quando tiver o mesmo projeto, o mesmo evento pra organizar, serão sempre as mesmas pessoas que vão puxar a frente. E as outras não estão nem aí. E também, tipo, se tu for comigo, a gente tá num grupo de amigas, e eu tento demonstrar, não, porque a Júlia fez tal coisa, a Júlia deixou de fazer uma tarefa aí que era importante pra dar certo. As pessoas podem até concordar, mas ninguém vai querer comprar a briga. E daí é duro também, né? Sim. Esse do comprar briga, eu acho que eu tô até bem Em paz com isso. em paz, porque eu comentei, ó, fulana me falou tal coisa, me tratou super mal. E daí eu falei, se ela tiver aqui, eu não tô. E daí... Ai... Uma delas falou assim, por mim ela sai. Porque, sem a tua presença o grupo não acontece. 2, ela era mais tua amiga mesmo. Ela pertencia só por ser a tua amiga. Só que daí, o que foi dito? Ah, então fulaninha vai ficar responsável por tirar ela do grupo. Uhum. Tu acha que aconteceu? Não acredito. Continua lá. Ninguém tirou. Ela saiu recentemente. Ela mesma saiu. Chato, né? Pausa dramática aqui, né? Chatão, né? Bah, Não, mas pesou é o clima. de verdade, porque eu nem tava mandando mais nada lá, porque eu fiquei... Eu não vou mandar se ela tá lá, sabe? Uhum. Eu não quero que ela veja o que eu tô fazendo, eu não quero... Enfim, não quero ter envolvimento com essa pessoa. E daí agora que ela saiu, eu não quero mandar porque ninguém se importou o suficiente sobre eu estar incomodada a ponto de tirar ela, sabe? Uhum. Então, ficou elas por elas. Se tu tirasse, teria um peso muito maior. Muito. Ah, não! Ia ser a líder escrota que não Ia ser aguenta. o fim do mundo, né? Ai, que não é compreensiva. Ai, a gente não falou sobre isso. Quando o líder fala não, também é sobre não ser compreensivo. Uhum. E até que ponto que eu tenho que ser compreensiva? O líder tem que compreender tudo e todo mundo o tempo todo, quando ninguém compreende ele. Quando você chega e cobra alguém de algo. E eu uso essa palavra cobrança e eu não gosto tanto assim dela. Mas eu não consigo achar um substituto pra isso. Quando você pede por algo que tem que ser feito, sei lá. Acho mais fácil usar a palavra cobrança. Só que a cobrança também faz parecer que a pessoa te deve algo, né? Pois é. Mas será que ela te deve ou ela deve pro projeto? Eu acho Ela que deve pro projeto, só que tu é a representante do projeto. O projeto tá nas tuas mãos. Nas tuas mãos, o projeto. Ai, eu não quero esse peso. Uma coisa que eu cheguei na conclusão depois que a pessoa lá que cuidava daquele Instagram saiu do projeto, foi que eu vou tentar fazer isso sozinha, porque ultimamente eu me coloquei em muitos projetos Em grupo, com né? outras pessoas e eu tô muito frustrada. Uhum. E eu tô bem feliz com o resultado, o que só comprova o fato de que quando eu faço as coisas, Só saem bem feitas. elas saem bem feitas e elas dão certo. E o que me afasta muito da realidade de as coisas, né, darem certo em grupo. Eu não vejo um grupo como uma solução para me sentir menos sobrecarregada em um projeto. Eu acredito que eu fazendo sozinha me sobrecarregue menos do que fazendo em grupo. Só que e projetos que só funcionam em grupo? Tu se removeria deles? Ai, total, guria. Tava até pensando ali, enquanto a gente conversava antes do podcast, né? Que talvez essa seja a solução mesmo. Mas teve uma coisa que eu falei também. Quando eu faço por mim, não é cobrança. É só eu querer fazer. E eu acho que é muito isso. Eu sou o líder porque eu quero fazer mais do que os outros. Acho que sim. Esse meu instinto de liderança vem pelo fato de eu querer as coisas bem feitas. Ó, respondendo a tua pergunta lá no começo. Ai, o meu instinto de liderança é porque eu quero fazer as coisas bem feitas. E porque a minha régua é lá em cima. Uhum. O meu instinto, ele vem do mesmo lugar que o teu, eu acho. Que eu quero que as coisas saiam da forma que eu idealizei na minha cabeça. Acho que a idealização pra mim é muito forte. Sim. Porque eu sei como as coisas podem funcionar, eu sei como o projeto pode andar, eu sei como ele pode ser reconhecido se ele for bem organizado, se ele for bem estruturado, se as pessoas seguirem uma linha de raciocínio, se elas fizerem um pouco a cada dia, não se torna um absurdo quando chega o dia do evento. Se tu fizer um pouquinho por dia, né? Sim. E já que tu se colocou nesse projeto, às vezes tu tirando um dia pra fazer as coisas, tu já faz tudo que tu precisa fazer. Exato. Eu, por exemplo, fiz em 30 minutos 6 posts. E aí? Pra mim é um mês inteiro de publicações, 6 posts.
E daí no outro mês eu tiro mais 30 minutos e faço mais, sabe? Uhum. E muita gente não funciona dessa forma, né? E aí a gente tá aberto a entender isso e tudo bem, só que Tem que ser comunicado. tem que ser comunicado. E eu acho que isso que tu falou sobre se colocar em projetos individuais mais do que em grupo, eu acho que é bem positivo. Talvez equilibrar um e outro. Uhum. Eu tenho um projeto individual, que é a criação de conteúdo dentro do nicho de card games. E isso me traz muita satisfação, porque eu sei que as coisas vão ser feitas se eu quiser que elas sejam feitas, porque depende só de mim. Às vezes acaba se tornando um pouco de cobrança se eu não consigo entregar o que eu gostaria de estar entregando, mas eu sei e eu sou honesta comigo e justa comigo quando eu consigo entregar mais e quando eu não consigo entregar tanto. Então, eu não sinto que eu devo nada a ninguém, eu devo a mim mesma e eu honro isso e falo, tipo, não, eu quero que seja feito, eu vou fazer. E tu vai se compreender porque tu sabe Sim. muito bem o que tu tá passando. Exato. E o que tu tá passando não vão ser desculpas, porque tu não é esse tipo de pessoa. Não vão ser justificativas a ponto de te pegarem numa mentira, por exemplo. Uhum, Tu não vai te auto-sabotar, eu espero. uhum, Porque eu percebi, e eu ainda percebo, que tem uma pessoa envolvida num projeto comigo que está mentindo sobre a disponibilidade dela. Depois te falo nomes. Então tô aqui curiosa. Mas teve essa reunião, né? E daí a pessoa falou duas coisas que todo mundo se olhou assim, tipo, o quê? Mas não foi assim que aconteceu. Eu, pelo menos, não lembro de ter acontecido isso. E daí ela também falou que ela tava muito ocupada. Só que nos stories não aparece isso. Mas aí que tá também, o que a pessoa quer mostrar nos stories? Que ela está desocupada. Pode ter certeza. É bem isso. É bem isso que ela quer mostrar. Que ela é uma pessoa desocupada. E daí, na hora que eu peço ajuda, fim do mundo. Uhum. Porque tu não entende a dinâmica e a realidade de cada pessoa. Porque a pessoa acha que faz mais que eu. Uhum. Só que... E se tu falasse o contrário pra ela, meu Deus, ia Nossa, acabar o mundo. fim do mundo. Fim do mundo, né? Ah, porque eu só não faço mais porque tal coisa. Ai. Não, tu só não faz mais porque tu não quer e que tu não sabe administrar teu tempo. Eu sou uma grande believer nisso, de que as pessoas só não fazem o tanto que elas gostariam porque elas não sabem administrar o tempo que elas têm. Acho que elas só não querem, Laura. A gente pode só aceitar isso também. Eu sou uma believer de que quem quer faz. E eu sei que isso é bem polêmico. A gente pode discutir mais sobre isso. Mas um dos motivos pra eu ter gostado muito do meu namorado é porque ele tem a mesma mentalidade. Quem quer Quem faz. quer, faz. É só correr atrás, tu sabe os caminhos. Todo mundo é bem grandinho pra entender aonde quer chegar. Agora, vai, quebra a cara. Uma hora tu chega lá. E isso envolve também eu achar que as pessoas são melhores do que elas demonstram. Eu acredito muito, eu sou uma grande believer do melhor das pessoas. Isso é uma grande questão pra mim, quem desiste. Mas tu acredita em que as pessoas são melhores do que elas demonstram? E se elas só não querem fazer, tu acredita que elas podem ser melhores que isso? Sim, a Fu. Às vezes elas podem ser melhores no fato de quererem fazer. Elas podem melhorar isso, entendeu? Mas isso é com muita cobrança, né? Com pessoas que, na verdade, talvez nem se importem tanto assim com a Pois gente. é, com mas é projetos, uma com tudo. esperança. Às vezes não é nem cobrança. É uma esperança. Quando envolve um projeto comigo, é cobrança, assim. Eu realmente espero que a pessoa dê o seu 100%, porque eu estarei dando também o meu 100%. Agora, na vida, assim, ouvir alguém falando que não quer melhorar na vida, é bem complicado. Tu falar que não quer, realmente é um Eu já baque, ouvi, né? sabia? Uma pessoa bem importante pra mim Falando o quê? falando isso. E eu fui pra terapia, eu chorei falando. Porque pra mim era um grande baque pensar que a pessoa não queria melhorar como pessoa, assim, sabe? Uhum. Foi isso que a pessoa disse, eu não quero melhorar como pessoa. E era uma pessoa bem ignorante. Ai, que terror, E hoje em né? dia a Ele pessoa é. está melhor. E eu conversei já com a pessoa sobre isso. Falei, tu me falou isso essa vez. Eu cheguei a chorar em terapia. Porque eu senti que tu tava no fundo do poço, sabe? Uhum. E daí a pessoa falou, eu não penso mais assim. Eu sou muito esperançosa, eu espero que todo mundo seja muito bom. Mas é que também as pessoas às vezes demonstram, né? O 100% delas. Uhum. E daí tu te apega àquilo, e daí depois elas desistem. Exatamente. Isso era um ponto que eu queria trazer e eu esqueci. Antes, quando a gente tava falando muito sobre isso, de as apresentações e tal, em algum momento tu sentiu orgulho daquele grupo e tu sabia o potencial que aquelas pessoas podiam chegar. 2022 foi ótimo. Não. E se envolve muito aquele assunto que a gente trouxe antes sobre tu assistir as apresentações e tu acreditar no potencial das pessoas, que elas poderiam mais, mas acho que isso vem de um ponto
de conhecimento teu que tu sabia que essas pessoas em algum momento já tinham dado tudo de si. E entra nessa nostalgia de a gente ficar sempre buscando o melhor que a gente teve com um relacionamento, com amizades, com um grupo. Sendo a que gente isso não fica existe mais. exatamente se apegando aos momentos bons e negando que aquela pessoa já mostrou pra gente que ela é de verdade, ou que aquele grupo, ou que aquele, enfim. Então, E acho por que a pessoa não tem essa autopercepção de que ela não está mais conseguindo dar 100% dela, então ela se retira pra não prejudicar o restante do grupo? talvez ela tenha, só que ela não, mais uma vez, ela não tem coragem de ser honesta sobre não conseguir, não sustentar, não bancar o seu deitado. E daí que nem tu falou, a solução dos nossos episódios vai ser sempre a comunicação. Talvez, né? Acho que tudo aponta pra comunicação, tudo que a gente falou hoje. E nos últimos 2 episódios. E nos últimos 2 episódios. Gente, como é difícil, né? Viver no mundo, ser uma jovem adulta que não sabe de nada. Será que a gente vai ter que fazer um episódio ensinando a se comunicar? Talvez. Sabe que eu vi num TikTok? Eu vi um TikTok essa semana de que todo adulto sabe que um problema não existe até que ele seja comunicado. E a minha terapeuta, eu ela acho que fala sim. muito sobre isso, sabe? Ela fala, ai, mas o que é fácil pra ti não é fácil pro outro. É muito fácil falar, olha só, eu fiquei chateada porque eu estava doente e ninguém me ajudou. E é muito fácil falar, Tu desculpa. acha fácil falar isso? Achei. Ainda Chega a tem- me dar... Ai, amiga, chegou a me dar um gosto de falar. E deu, am I the asshole? Porque pra mim é muito bom me tirar desse lugar de líder, ultimamente. Uhum. Que bom que tem sido positivo pra ti. Ai, muito, tá? Ai, eu tô muito, sabe, sem paciência. Alguém vem falar comigo e já fala, ai, tá. Eu acho que subconscientemente eu me retirei, assim. Mas ainda me incomoda que as coisas não são feitas. Ah, mas esse é um desafio E é que... é um processo, né? Acho que também vai do quanto eu tô disposta a colocar de energia em determinado projeto, do quanto eu tô disposta a aceitar que as pessoas às vezes simplesmente não vão mudar, não vão ser o que eu espero que elas sejam. Que foi o que o Anthony falou, né? É, Tem que tirar a expectativa das pessoas e não dos projetos. exatamente. E a gente chega. E talvez a gente tirando a expectativa das pessoas que estão no projeto faz com que a nossa expectativa e a nossa visão sobre o projeto mude também. E daí a gente não se frustra tanto. Mas Deus me livre ter participar da brohood. Eu amo a girlhood. A girlhood é muito superior. Sim. Qual a solução que a gente traz pra esse problema? Já que a gente não sabe de nada. Às vezes, quando tá te incomodando, é só dar um tempo. Ou não assumir essa liderança. Uhum. Só assuma a liderança. Tenta dar um passinho pra trás e ver como o projeto se desempenha sem ti. E talvez realmente tu não seja o centro de tudo. Isso também é uma E se ele solução. tá dando errado sem ti, é porque ele não deveria nem ter começado. Pois é. Talvez tu não tenha que colocar tua energia nisso. Acho que é uma balança. Fazer uma medida do que te faz bem e o quanto que aquele projeto é importante pra ti. O projeto só vai dar certo se todas as pessoas estiverem com as expectativas alinhadas. Mas isso é difícil porque as pessoas não sabem se comunicar. E pior, tem vergonha de admitir que não conseguem entregar. É sobre. E com essa a gente encerra o nosso episódio 3. Oh my god! Oh my god. Deixem aí nos comentários um emoji de... Estrela. Ah, estrela. Eu gosto de estrela. Se você Mas aquela assistiu até estrela que é só estrela. Só estrela. Não é o brilhinho. Não é a estrela cadente, é só estrela. É só estrela. Se você assistiu até aqui... Ai, não. Se você ouviu até aqui, por favor, deixe nos comentários qual que é a sua solução pra esse problema. E se você acha que isso é um problema? Você é líder? Você já se sentiu injustiçado? Conta aqui pra gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Não esquece de deixar like no episódio, seguir o nosso podcast pra ficar sabendo de novos episódios. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau!